todos, estamos aqui com o maior resumo de Mônaco. Bora lá. Seguinte, Mônaco, como disse no outro vídeo, uma corrida histórica que todo mundo ama. Como se fosse Daytona, Le Mans ou 500 milhas de Indianápolis, só que da Fórmula 1. Quem ganha em Mônaco tem uma puta bagagem pra falar: caralho, eu sou foda, eu já ganhei em Mônaco. Não é qualquer piloto que você ganhar em Mônaco, tá? É só pilotos específicos. E que também depende um pouco do seu carro. Se você é bom de verdade, você provavelmente já correu em Mônaco e ganhou pelo menos uma vez. Tivemos até o nosso incrível Senna, que foi considerado o rei de Mônaco de tantas vitórias que já teve. Porém, temos um problema em Mônaco. Os carros hoje em dia são muito gordos, antigamente não era. E é quase praticamente impossível você ultrapassar hoje em dia em Mônaco. Tem que ter muita habilidade para poder ultrapassar. Ou se você ultrapassa, você pode ser fechado depois e você pode bater, como aconteceu esse final de semana com o Bortoleto. Mas já eu vou falar sobre isso mais tarde. Então a FIA ela decidiu fazer uma coisa diferente para esse GP de Mônaco. Antigamente a FIA se colocou um pit obrigatório para todas as equipes fazerem, para ser mais competitivo, porque vamos concordar, Mônaco é um jogo de estratégia de equipe. Não tem como você se dar bem, por exemplo, largando em último e indo de primeiro. Impossível hoje em dia. Então você tem que se dar muito bem na classificação. Se você ficou em primeiro na classificação, se você não bater na corrida, você ganha. Não tem como mudar isso. Então a FIA, para deixar um tom um pouco mais competitivo, eles colocaram 2 pits obrigatórios para as equipes terem que fazer. Sendo que as equipes têm que usar os 3 gamas de pneus que a Pirelli disponibiliza para esse final de semana. E é obrigatório 2 pit stops agora. Mas bora lá. Já falei o que tem de atualização em Mônaco. E agora vamos falar da qualificação, que foi insana. A corrida de Mônaco já tem uma fama de ser muito caótica. Mais caótica que todas as corridas que eu falei antes. Então você vai ver muita batida hoje aqui. Sendo um dessas batidas, o Kimi Antonelli batendo na saída da chicane do túnel. Quando tem uma chicane que você vai pro túnel, e é essa daí, e ela você tem que sair do túnel e já tem essa chicane. O Kimi Antonelli perdeu o ponto de frenagem, não sei o que aconteceu, mas ele bateu na classificação, acho que foi no Q2. La rueda delantera. Sí. Também tivemos o George Russell no Q2, quebrando o carro simplesmente e tendo a primeira corrida de mecânicos da Fórmula 1. Mecânicos não, direção de prova. A direção de prova lá, que o pessoal que organiza, tira os destroços da pista quando tem algum acidente. O motor não conseguiu fazer o trabalho dele, a equipe de direção de prova teve que ir lá e fazer o trabalho do motor. Saíram empurrando o carro enquanto o George Russell tava lá, de boa dentro do carro. Olha que hilário, velho. Olha que hilário. E também na classificação tivemos uma puta briga com Charles Leclerc e Lando Norris. Por que Charles Leclerc? Ele é de Mônaco, você já sabe, eu acho. Acredito que você já sabe. Então Charles Leclerc ele já tem uma habilidade em Mônaco porque ele mora em Mônaco. Ele já sabe um pouco, provavelmente deve treinar bastante na sua própria casa. E ele quer dar a vida pra ganhar de novo, igual foi ano passado que ele ganhou. Então ele sabia que tinha que pegar a pole. Mas ele esqueceu que nessa temporada existe uma coisa chamada McLaren e com seu carro extremamente bom. Então foi literalmente uma briga de quem ficava no pole ou quem não ficava. Uma hora o Charles Leclerc pegava, aí depois o Norris ia lá pegava. Aí outra hora o Charles Leclerc pegava, aí depois o Norris pegava. Foi insano essa briga. Enquanto você pensava que não tinha como melhorar o tempo de Charles Leclerc, ia lá o Lando Norris e dava um Charles Leclerc que pegava o melhor tempo da pista. E aí a gente pensava, meu Deus do céu, e agora Leclerc? Você tá fudido, como é que você vai pegar esse tempo de volta? E aí vai lá o Charles Leclerc e pega de volta o tempo, aí depois o Lando Norris pega de novo. Foi insano essa briga dele. Já o líder do campeonato, já não posso falar muita coisa, porque foi a pior corrida que ele já teve, acho que na carreira inteira dele. O cara tava amassando, tá desde o início da temporada já ganhando. E ele vai lá e caga com tudo nessa corrida. Eu acho que ele só ficou no 4º lugar porque ele tem carro. Porque se fosse por habilidade ali, meu amigo, acho que ele deveria estar atrás do Bortoleto. Ele dava dando uns toques, umas traseiradas, que perdia muito tempo, velho. Muito tempo. Ele tava péssimo essa corrida, péssimo. Ele mesmo disse na entrevista, ele tocou mais do que ele tocou na carreira inteira dele só nesse final de semana. Já o Bortoleto, infelizmente, não passou pro Q2. Já quem passou foi o Kimi Antonelli, que ficou em 14º. E esse foi o start grid. Norris em primeiro lugar, Charles Leclerc em segundo, Piastri em terceiro. Mas vamos ao que importa, a corrida. A corrida foi insana. 2 horas de corrida, metade da corrida foi chata para um caralho, mas teve coisas boas, calma. Uma das coisas que foi incrível, insanamente insano, foi o Bortoleto, literalmente, na primeira volta, na curva do hotel. Ele vai, passa por fora e passa o Kimi Antonelli. Incrivelmente! Eu acho que foi uma das melhores ultrapassagens que o Bortoleto fez até agora na Fórmula 1. Se bem que foi ele e o Hamilton que ele passou, então não faz muita diferença. Mas foi muito lindo o jeito que ele passou, porque é difícil passar em Mônaco. Só que parece que o nosso jovem aprendiz não ficou muito
muito animado com essa ideia de Bortoleto ter passado ele. E na hora dele fazer a curva Portier, que é a curva que você vai pro túnel, ele foi muito pra dentro, perdeu a frenagem, foi muito rápido e jogou o Bortoleto pra parede. E, infelizmente, o Bortoleto bateu por culpa do Antonelli. Como Antonelli, con la rabia de haber sido adelantado en Mónaco, se tira... Estaba... No sé si la ha tocado. Mas o Bortoleto, ele conseguiu sair dali. Ele não danificou algo, tipo assim, pra ele sair da corrida. Eu jurava na hora que ele tinha danificado. E ele já foi correndo pros bots, trocar de pneu e trocar de asa. Só que essa jogada dele ter trocado pneu agora no início fudeu muito ele, porque no futuro ele não teve tanto jogo de pneu pra ele usar depois. Mas tá tudo bem, ele fez uma corrida excelente em Mônaco. Agora vamos falar um pouco do Gasly, que se deu muito mal. E na mesma chicane que o Antonelli bateu na classificação, ele foi pegar a pontinha da chicane. Pera. Calma, eu quase falei uma informação errada. Eu falei que o Gasly tinha batido na ponta ali da chicane, mas é mentira, tá bom? Eu esqueci completamente que não foi isso. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas foi o seguinte. Gasly tava atrás do Tsunoda, o Tsunoda freou muito, o Gasly não viu que ele freou, bateu a roda dianteira esquerda na traseira do Tsunoda e quebrou. E o resto já tá tudo certo que eu falei. É isso, pra voltar com o vídeo. Ele bateu a roda, infelizmente varou e quase levou o Colapinto junto. O cara tava, sei lá, 200 km por hora, só passou sem reto, sem uma roda e quase chumbou no Gasly, ainda mais que ele não tinha nem freio, né? Porque quando ele fica a roda assim, ele arrebenta o cabo, né, o fluido de freio e acaba o freio do carro. Ainda bem que o Gasly conseguiu jogar um pouquinho pra direita pra não bater no Colapinto. Porque vamos concordar, o Colapinto já tá péssimo, tá horrível já na Pine. Aí vai lá, na primeira corrida que ele tá se dando bem, o próprio teammate dele vai lá e bate nele e acaba a corrida dele. Tsunoda ahead, no brakes, no front left, race over. As he's gone over the crest and the bump, and then he's had a bit of a rare moment. E em falar nisso, eu acho que o Jack Durham vai voltar, tá? Eu acho que o Jack Durham vai voltar. Porque o Colapinto não tá dando muita boa coisa pra Alpine. Mas vamos ver, isso é coisa de capítulo. E agora eu fui perceber que meu vídeo saiu ali, eu tô vendo o Orochinho. Oxi, do nada. Agora, vamos falar um pouco sobre os pit stops, exatamente. Lá em Jeddah, lá no primeiro vídeo que eu fiz, um mês atrás eu acho, primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Fórmula 1, sobre o resumo e o que vai acontecer, né? Você não sabe, a Ferrari fez um excelente pit stop de 2 segundos. Isso foi incrível, né? Porque tá sendo até hoje o pit stop mais rápido até então da temporada. Só que eles conseguiram bater esse recorde e adivinha quem foi? A Ferrari. A Ferrari conseguiu bater o próprio recorde. A Red Bull já não deixa de ser referência de pit stop, ó, faz tempo. Com essa saída de todo mundo aí da Red Bull, a Red Bull tá, ó, só decaindo. Infelizmente, agora eu vou ter que ver essa proeza da Ferrari tendo o melhor pit stop. Para finalizar essa corrida que foi demasiadamente chata, o resto, assim, Mônaco não tem muito o que fazer. É chato, cara. Mônaco é chato. Mônaco é legal, tipo assim, é legal perceber que, ai, nossa, é a maior corrida da Fórmula 1, é muito prestigiada. Cara, é chato você ver um monte de carro, literalmente, nem ultrapassagem tem. É um monte de carro andando um atrás do outro. Antes de eu falar do ponto final, da última tragédia que aconteceu durante o GP, tivemos muitos jogos de equipe. Um desses jogos de equipe foi o Lawson literalmente fazendo uma carreada, só faltou a buzininha lá, porque ele tava tão devagar na pista, porque ele queria segurar esses caras atrás, os Tatatari, por causa do Radial que tava lá na frente. Mas é normal fazer jogo de equipe em Mônaco, que eu falei, não tem muito o que fazer, né? É jogada, tem que ser estratégico aqui. E agora, pra tá finalizando aqui o GP, vamos falar do que aconteceu com o Alonso. A corrida tava muito chata e o motor do Alonso falou, na volta 38, falou assim, vou dormir. E dormiu. Dormiu, não acendeu mais. E ele, infelizmente, também foi desclassificado e ele ficou muito puto. Na entrevista que ele deu lá pra Band, cara, ele ficou muito puto. Ele literalmente falou assim, não tem palavra, uma agressividade do caralho. Mas, pois é, essa corrida foi muito legal algumas partes e muito chatas as outras. E como foi de esperado, quem ganhou foi Lando Norris. Com essa porra de carro que é mais rápido que o foguete. Mas é isso, Lando Norris acabou ganhando. Quem ficou em segundo foi Charles Leclerc. Infelizmente ele não ganhou dessa vez. Mas foi bom, né, ele ter ficado pelo menos no pódio, que é a casa dele, é muito importante pra ele, né. E mesmo com um péssimo desempenho, Piastri ficou em terceiro lugar. Mas é isso, gente. Esse foi o GP de Mônaco. É um GP meio curto, não tem muito o que falar. Teve essas batidas, o resto do GP foi literalmente corrida um atrás do outro e acabou. Não tem muito o que fazer nessa corrida. A próxima corrida vai ser na Espanha, tá bom? Em Barcelona. Agora no final de semana, tá bom? Eu já tô gravando aqui, é quinta-feira, tá bom? Deu uma atrasada do caralho pra gravar o vídeo, infelizmente tive que fazer uns negócios aqui. Mas não tem problema, eu vou estar postando esse vídeo provavelmente numa sexta-feira, já vai estar começando os treinos livres. Mas é isso, gente, muito obrigado, já se inscreve no canal, segue no TikTok, vou estar postando os vídeos do TikTok agora semana que vem. É isso, gente, espero vocês em Barcelona. Tamo junto, é nóis.